Zé do Caixão é um personagem folclórico da nossa cultura popular. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só o conhece pelos programas de palco, onde tinha que se apresentar para ganhar algum dinheiro, já que a sua carreira no cinema só foi valorizada tardiamente. Para o grande público, Zé do Caixão é um personagem caricato associado a algum tipo de força oculta ou satanismo que nunca foi levado a sério. Eu era criança, mas até hoje lembro do icônico episódio do programa do Gugu no SBT, onde ele teve que cortar as unhas, pois estava quase sem os movimentos das mãos. Na verdade, José Mujica Marins, ator e diretor que deu vida ao personagem, tinha meio que um desprezo pela televisão. Ele gostava mesmo era de cinema, mas tinha que pagar as contas. Apesar do sucesso de muitos dos seus filmes, nunca teve alguém que ajudasse a empresariar a sua carreira. A elite intelectual do cinema brasileiro rejeitava suas produções por considerar populares demais, e os militares fizeram quase que uma cruzada contra seus filmes, picotados e censurados pela repressão. Ao contrário do que as pessoas pensam, o personagem Zé do Caixão não era satanista nem tinha pacto, nem mesmo acreditava nesses conceitos e repudiava quem acreditava. Existe uma dimensão social e filosófica em seu modo de pensar, uma indignação frente à moral conservadora cristã e o caráter submisso e servil daqueles que voluntariamente, pela força da crença e da cultura, se colocavam sob dominação moral. Muitas vezes a obra de Mujica foi analisada sobre a luz da filosofia de Nietzsche. Mesmo que de forma inconsciente, está tudo lá. A afronta ao cristianismo, o desprezo pela moral servil e a vontade de potência. Em A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, Mujica criou um ser que só pode ser representado pelo terror, já que este é a personificação de tudo que a sociedade comum teme, a liberdade enquanto superação da moral e da religiosidade. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Se você também aprecia esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Péssima noite para você. Mujica não tinha uma base formal em cinema. Tudo o que ele produzia era experimental e baseado nos filmes que assistia quando era criança. O pai dele foi gerente de um cinema em São Paulo. Por isso, ao mesmo tempo que as obras de Mujica foram instintivamente inspiradas no cinema clássico, também são carregadas da cultura popular nacional. Muito dessa criatividade em seus filmes vinha da falta de recursos. Em A Meia-Noite Levarei Sua Alma, considerado o primeiro longa-metragem de terror brasileiro, vemos muito da cultura cristã do interior do Brasil. Mas vemos também cenas que nos remetem a Nosferatu de Murnau, O Médico e o Monstro ou mesmo Drácula de Tod Browning, interpretado por Bela Lugosi. Mujica era um libertino, tinha comportamentos nada discretos. Antes de sua grande produção de terror, se aventurou a filmar faroeste, A Sina do Aventureiro. Um dos obstáculos de suas filmagens era o conservadorismo das pessoas das cidades pequenas onde filmava. Cresceu uma sensação de rejeição e julgamento que deu origem a tudo que Mujica representou em A Meia-Noite Levarei Sua Alma. O filme foi lançado no mesmo ano em que o regime militar derrubou a democracia brasileira. O governo passou a ser representante da parcela conservadora do Brasil e perseguiu com prisões arbitrárias, censura e tortura todos aqueles que não se encaixavam nos moldes conservadores. O filme se passa em uma cidade pequena de algum interior do Brasil. O coveiro da cidadezinha parece ter incorporado a mística de seu ofício. Se veste de capa e cartola, e por manifestar seu desprezo pelas crendices e superstições dos cidadãos, acaba por ser temido e odiado pelos moradores. Josefé Zanatas, apelidado Zé do Caixão, se irrita constantemente com a moralidade frágil das pessoas ao seu redor e faz questão de incomodar os crédulos e supersticiosos. O que é a vida? Para ele, a única coisa que faz sentido na existência é a continuidade do sangue. Não existe céu nem inferno, tudo acaba aqui. É o princípio da morte. A vida é um grande caminhar para a morte, mas se ele tiver um filho perfeito, o seu sangue terá continuidade. O problema é que sua mulher, Lenita, não consegue engravidar. Ele passa a acreditar que Terezinha, a namorada de seu melhor amigo, é a mulher ideal para gerar seu herdeiro. Zé do Caixão, obcecado por um filho, comete vários crimes sádicos e cruéis. O maior deles contra Terezinha. Antes de morrer, ela diz que retornará para assombrá-lo. Daí vem o nome do filme. E à meia-noite, Zé, você sentirá medo, porque eu virei buscar sua alma.
Antes de continuar, eu tenho certeza que esse vídeo está sendo interessante para você. Uma forma de recompensar quem estuda e produz conteúdo relevante é deixando o seu joinha e um comentário aqui no vídeo. É um grande incentivo quando vocês comentam aqui embaixo. Eu fico muito feliz e sempre respondo todos os comentários. Zé do Caixão é um personagem muito diferente do que estamos acostumados a ver no cinema. Está longe dos clichês comuns em tantos filmes. Não é um psicopata, não está possuído por nenhuma força maligna e nem tem nenhuma doença que veio do espaço. Suas ações não se explicam por fatores externos. Uma análise sobre o personagem não se limita a dizer se ele é bom ou mau, herói ou vilão. É claro que suas ações são sádicas, cruéis e totalmente repudiáveis. Mas existem dimensões filosóficas existenciais em como ele age. O personagem recusa seguir as tradições religiosas da comunidade, preferindo valorizar o instinto e a força ao invés da moral. Nesse sentido, Zé é um niilista. Para ele, a vida não tem sentido prévio estabelecido, muito menos certo e errado. O que existe é a vontade. Na filosofia, moral é a forma como nos conduzimos na sociedade por meio dos costumes e valores compartilhados culturalmente. Como Zé do Caixão não compartilha dos valores de sua comunidade e até mesmo exercita a recusa de toda e qualquer moral, ele se torna um personagem amoral, algo incompreensível para os que convivem ao seu redor. Por esse motivo, ele aparece como o mal, algo que atormenta, algo que assombra. E ele sabe disso e se aproveita para ser mais forte do que os outros. Eu não posso ter descrença quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Temem o que não veem e tornam-se escravos daquilo que realmente existe. A vida. José Mujica foi tão genial na composição do seu personagem que nada é sem motivo ou tem pretextos cafonas. Em A Meia-Noite Levarei Sua Alma consegue nos oferecer uma construção visual da recusa da moral conservadora. A destoante capa e cartola de Zé do Caixão em um país de calor que nada se parece com a fria Europa, na verdade é uma forma teatral que Zé tem de mexer com as crendices de seu povo e tirar vantagem da fraqueza deles. A força desse personagem é ter superado a moralidade e a superstição popular. Qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Eles são fracos, porque são escravizados pelo que desconhecem. Mojica fez um filme para supersticiosos. Utiliza todo o imaginário das superstições como gato preto, cemitérios, ciganas e despachos de umbanda para colocar medo no espectador, ao mesmo tempo que satiriza esse imaginário. Também um filme para moralistas. A princípio, Zé do Caixão é uma figura maléfica que remete à estética dos vampiros ou satanistas, mas ele próprio não acredita nessas coisas. Choca pela sua violência, mas o que é inesperado é a sua recusa da moral. De um ponto de vista, ele mata seu próprio amigo, de outro, protege uma criança que apanhava. Mojica utiliza-se do terror para causar impacto social e chamar atenção para seu discurso. Ao mesmo tempo que anuncia a não superstição, utiliza a do público. Ao mesmo tempo que anuncia a não moral, utiliza a do espectador. E ao mesmo tempo que anuncia o não sobrenatural, utiliza-o contra o seu público. Quando o filme saiu em 1964, muitos intelectuais o analisaram à luz da filosofia existencialista de Nietzsche. Mujica nunca tinha lido um livro sequer do filósofo. No anseio de colocar suas próprias ideias e problemas como arte, acabou esbarrando sem saber em um dos maiores filósofos da história. É claro, isso não eleva Mujica ao cargo de filósofo brasileiro, mas mostra como a arte pode manifestar problemas complexos sem separar a prática da teoria. O que é o sangue? A filosofia existencialista diz que a existência já basta para que o ser humano exista por completo, não sendo necessário nenhum elemento externo do próprio fato de estar no mundo para justificar suas ações. Isso por si só é elemento gerador de liberdade. Se eu existo e não há propósito prévio que delimite minha existência no mundo, sou eu o criador do meu próprio propósito. É a razão da existência. Zé do Caixão é livre, livre de temer o céu e o inferno, livre de acreditar que existe algo que não se pode fazer. Para ele, a vida é somente o princípio da morte e a existência é somente a continuidade do sangue. Mujica não entrega ao espectador uma interpretação pronta para as ações de Zé do Caixão. Não existe um julgamento de suas ações, somente uma valorização dos instintos e da vontade.
No entanto, no final do filme, Zé se torna vítima de sua própria liberdade. Em busca de um filho que desse continuidade ao seu sangue, ele causou vítimas inocentes, principalmente Terezinha, a qual foi violentada e cometeu suicídio, mas não antes de prometer buscá-lo no pós-vida. Ela deixou uma carta que foi encontrada junto a seu corpo morto, mas em sua carta ela não delatou o culpado pela sua amargura. Provavelmente a fé que ela tinha em seu retorno como assombração era tão grande quanto a descrença de Zé do Caixão. Zé passa a desafiar os espíritos, passa a ser assombrado por eles, assim como alguém que é assombrado por suas ações. Lenita! Torture a minha carne! Ele não traz sua descrença, mas também assume a culpa como se fosse as garras do próprio inferno a puni-lo. Se só o que existe é a vontade, então existe a vontade contra ele, a vontade de castigá-lo. Zé do Caixão é um personagem complexo. Ao longo do filme sentimos ódio e desprezo por ele. Temos medo de sua liberdade extrema, ao mesmo tempo que seus dilemas nos prende e nos intriga. Passamos a entender o quanto ele destoa de sua comunidade fraca e medíocre. Existe certa dualidade em tudo que ele faz. Castiga os fracos, mas defende uma criança contra a força de seu pai. No final se torna um personagem trágico e sentimos certa empatia. Não por tudo que ele fez, mas por ele ser livre. Livre, porém apenas um ser humano. Se você gosta de filmes de terror, eu vou deixar essa playlist aqui sobre terror social. E se você também gosta de filmes nacionais, eu vou deixar essa outra playlist aqui embaixo. Inscreva-se no canal e me diz nos comentários o que você achou desse vídeo. Ou escreva Josefel Zanatas para todo mundo ler de trás para frente e ficar com medo. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!